Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que bom, meu irmão e minha irmã, estarmos juntos neste domingo, que é o Domingo de Ramos, da Paixão do Senhor, que possamos vivenciar este início da Semana Santa, já nesse momento, ouvindo alguns versículos da palavra. Os filhos dos hebreus, com ramos de oliveira, correram ao encontro do Cristo que chegava, cantavam e aclamavam hosana nas alturas. Em outro momento, meu Deus, por que me abandonaste? É o Senhor na cruz. Que possamos, então, ouvir a proclamação do Evangelho antes da procissão de Ramos. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus caminhava à frente dos discípulos, subindo para Jerusalém. Quando se aproximou de Betfagé e Betânia, perto do monte chamado das Oliveiras, enviou dois de seus discípulos, dizendo: Ide ao povoado, ali na frente. Logo na entrada encontrareis um jumentinho amarrado que nunca foi montado. Desamarrai-o e trazei-o aqui. Se alguém por acaso vos perguntar por que desamarrais o jumentinho, respondereis assim: o Senhor precisa dele. Os enviados partiram e encontraram tudo exatamente como o Senhor lhes havia dito. Quando desamarravam o jumentinho, os donos perguntaram: Por que estás desamarrando o jumentinho? Eles responderam: O Senhor precisa dele. E levaram o jumentinho a Jesus. Então puseram seus mantos sobre o animal e ajudaram Jesus a montar. Enquanto Jesus passava, o povo ia estendendo suas roupas no caminho. Quando chegou perto da descida do Monte das Oliveiras, a multidão dos discípulos, aos gritos e cheios de alegria, começou a louvar a Deus por todos os milagres que tinham visto. Todos gritavam: Bendito o Rei que vem em nome do Senhor. Paz no céu e glória nas alturas. No meio da multidão, alguns dos fariseus disseram a Jesus: Mestre, repreende teus discípulos. Jesus, porém, respondeu: Eu vos declaro, se eles se calarem, as pedras gritarão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Domingo de Ramos, a paixão do Senhor, iniciamos, queridos irmãos e irmãs. O tempo mais sublime, mais profundo, um tempo, acima de tudo, de ação de graças. Deus não poupou seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós. Ou seja, Jesus se dá totalmente por todos nós e mais. O Senhor faz que essa entrega seja no hoje das nossas vidas, torna presente esse memorial. É exatamente esta semana que acontecerá o sacrifício do Calvário. Por isso precisamos caminhar com Jesus na Via Crucis, tornar esta semana a Semana Santa. Fomos chamados à santidade e é caminhando com o Santo dos Santos que chegaremos à ressurreição. Neste domingo, o Evangelho narra a alegria que o povo recebe Jesus. O povo o via como o filho de Davi e ia estendendo suas roupas no caminho. E porque os gritos de alegria e o louvor em agradecimento pela presença do Senhor, por tantos milagres que tinham visto e vivido. E nós, irmãos, também o agradecemos. Temos um Deus tão próximo, solícito, amoroso, compassivo. Na narrativa seguinte, a da paixão, mostra o Senhor Jesus a nos ensinar o caminho da cruz. Ela é necessária, é ela a senda da salvação. E como caminhar com a cruz? Quais os seus ensinamentos? Levar a cruz, seguindo os passos de Jesus, imitar o Mestre, nunca dialogar com o maligno, caminhar se esvaziando, vivenciando a humildade. Observe a segunda leitura. Jesus esvaziou-se a si mesmo, assumindo a condição de escravo. Ser paciente e manso, não ser violento, oferecer a outra face. Renunciar ao poder, ser obediente, como Jesus, que se fez obediente até a morte e morte de cruz. Perdoar. Orar incessantemente, orar intercedendo, orar para que não se caia em tentação, orar pedindo perdão, orar pedindo que aconteça a vontade de Deus, ser sempre discípulo,
como nos diz a primeira leitura, ter a língua adestrada, para que eu saiba dizer palavras de conforto à pessoa abatida, ser profeta. Ouça o salmo, anunciarei o vosso nome a todos os meus irmãos e hei de louvar-vos e agradecer, agradecer, agradecer. Jesus cumpre sua missão oferecendo a si mesmo como vítima inocente para expiar os pecados do povo. E a sua vitória sobre o mal, sobre a morte, só acontece por duas santas armas, a obediência e o amor. E assim Deus o exaltou e o glorificou. Ofereçamos-nos a Deus e façamos dessas armas as nossas, para também o Senhor nos glorifique e nos exalte. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que possamos, nesse momento, nos preparar para a santa bênção, mas antes dessa bênção, que também possamos orar juntos, Deus eterno e todo-poderoso, para dar aos homens um exemplo de humildade. Quisestes que o nosso Salvador se fizesse homem e morresse na cruz. Concedei-nos aprender o ensinamento da sua paixão e ressuscitar com ele em sua glória. Por nosso Senhor Jesus Cristo, pelos séculos dos séculos, ele que é vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Que possamos agora sim receber a santa bênção. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Uma santa semana.